E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. Nós nunca estamos no tempo que estamos. Ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante, ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você, para uma situação que, se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. É cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Eu tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo, ainda mais agora nesse tempo de política, que cada dia é uma coisa que nos desagrada, cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados.
Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto, porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são. E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio, porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. Chama Quilos Mortais. E boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Então mostram o momento em que elas ainda estão com 300 e poucos quilos, qual é a alimentação delas. E aí, todas já acamadas, sem condições de ficar em pé, aqueles pratos de comida, de frango frito, frango a passarinho, e batata, e mais não sei o que. É impressionante como aquelas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz. Por quê? É uma ansiedade terrível. É o ritual. A pessoa vai no Instagram, depois ela vai para o Facebook, depois ela vai para o Twitter, depois ela dá uma olhada nos e-mails. Levou meia hora para fazer isso tudo. Depois, em vez dela parar, desligar, ela recomeça. Foi para o Instagram de novo, foi para o Facebook. Lá, como no Facebook tem muita confusão, ela deve ter ficado lá pelo menos uns 20 minutos, vendo as brigas que acontecem. Depois ela vai para o Twitter de novo, dá mais uma olhadinha no e-mail para ver se não chegou nada. E assim, minha gente, compulsivamente, ela vai visitando todas as redes sociais que ela tem. E ainda dá tempo de frequentar os 47 grupos e mandar coraçãozinho, mãozinhas e paisagens, e bom dia, e boa noite, boa madrugada. E estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda. Então, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, são doenças muito comuns nos nossos dias. E é impressionante como, claro, pode haver sim
causas químicas para essas doenças. Mas nós também não podemos retirar a grande carga de que o modo de viver coloca. A abertura que um modo de viver pode colocar para que essas doenças nos aflijam. Eu não tenho dúvida de que foi o meu modo de viver. Claro, alguns acontecimentos que eu não pude controlar, que desencadeou em mim tudo o que eu vivi. Uma grande dificuldade, um grande sofrimento. Eu posso muito bem ter Deus dentro do meu coração e não estar sendo lúcido o suficiente para viver de um jeito saudável. Sim, eu posso muito bem ser um homem de Deus e não estar fazendo as escolhas corretas. A própria saúde, a saúde do corpo. Sim, é complicado, porque a saúde espiritual também compreende a saúde do corpo. São saberes que complementam. O que eu sei da vida espiritual, eu deveria saber da mesma medida da minha vida física. Nós não podemos dissociar esses saberes. Eles são complementares. É no físico que você experimenta a vida espiritual. É no corpo que você faz a experiência espiritual. É o corpo que reza. É o corpo que faz jejum. É o corpo que faz sacrifício. Ah, então tá certo. Mas só assim para a gente entender. Senão, ingenuamente pensamos tudo separado. Não temos tempo, volto a dizer, para comer corretamente. E tudo justificados pelo excesso de trabalho. Gente, e isso eu falei na entrevista. Não pode ser justa uma relação dessa. Eu tenho tempo para todo mundo, preciso como padre corresponder às inúmeras demandas da minha paróquia e não posso tirar meia hora, 40 minutos do meu tempo para cuidar do meu corpo. Essa matemática não é justa. Essa matemática não é justa. Estamos cada vez mais burocráticos. Não andamos grandes distâncias. Antes, às vezes, a gente atravessava a cidade a pé. Agora, imagina. Nós não vamos na esquina a pé. Sempre, sempre, sempre na lida com o tempo. Por quê? Porque eu preciso ir rápido. Sim, não seria mais justo a gente fazer, de repente, a nossa agenda que está 100%, ficar pelo menos com 80%, e 20% a gente ter o direito de organizar para ter um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de cuidado pessoal. E eu sei que na vida de vocês que nos assistem, encontrar esse tempo ainda é um desafio maior. Eu encontro pessoas, eu conheço pessoas que acordam às 4 da manhã, vão chegar em casa às 10 da noite. É cruel. Essa sensibilidade deveria vir de quem nos emprega, né?